Diana Rogers está de volta. Em delação, ex-policial militar Rony Lessa, o sicário, um assassino profissional, confessou os assassinatos da ex-vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes. Ele disse ainda que poderia lucrar, paz, meus senhores, 100 milhões de reais com o crime. Diana Rogers explica tudo pra gente. Boa tarde, minha amiga. Explico sim, meu amigo. Boa tarde para você, William Travassos, para os ouvintes. O ex-policial militar Rony Lessa para tirar... Bom, meus amigos, olha, Diana Rogers, nós estamos com um problema na comunicação. Já ouvi a equipe técnica falando que vai restabelecer a comunicação com ela. Então vamos fazer o seguinte, ela vai trazer já já o perfil do Rony e também essa negociação que, segundo ele, o seu Domingos Brazão, Chiquinho Brazão, os políticos de lá do Rio ofereceram para ele, olha, nós temos um esquema aqui de um loteamento, uma espécie de ocupação, grilagem de terras. E aí falou o seguinte, você vai entrar nessa, você elimina a vereadora que está dando trabalho pra gente aqui na Zona Oeste, porque ela está dizendo pro povo que não é para comprar esses imóveis da área de milícia. Então você vai lá e resolve a situação, mas não pode resolver quando ela estiver vindo da Câmara de Vereadores para não parecer crime político. E o cara, mas aí como é que a gente faz? Olha, eu vou dar a arma para você, o carro, e fica tranquilo. E o cara lá da homicídios, da delegacia, tá com a gente. Tá tudo certo. Não precisa esquentar a cabeça com nada. E você vai lucrar, e ele, que era um assassino, um sicário, vislumbra a possibilidade de se tornar um empresário, deixar de ser apenas um matador para a contravenção ou para grupos, né, financeiros, turma do dinheiro que mandava ele matar. E aí, ele resolve mudar de vida, usando a morte da Marielle para faturar quase 100 milhões de reais. Diana Rogers. É isso, William. O ex-PM Rony Lessa, preso desde 2019 por atirar em Marielle Franco, afirmou que ia receber para matar Marielle um loteamento em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, uma espécie ali de mini bairro mesmo, para explorar serviços de milícia, gatunete, transporte alternativo, entre outros que a gente já conhece, né? E o lucro estimado seria 100 milhões de reais, já que, segundo ele, seriam 500 lotes de cada lado. Rony Lessa classificou a morte de Marielle como um grande negócio para ele, afirmou que não foi contratado pelos irmãos Brazão para apenas matar Marielle, e sim para uma sociedade, e que com esse negócio ele poderia vislumbrar uma boa oportunidade de se desgarrar da imagem de ser um mero matador de aluguel. A declaração foi feita numa delação premiada, que teve o vídeo exibido pelo Fantástico da TV Globo neste domingo. Em seu relatório, a Polícia Federal disse que, após buscar informações acerca da localidade, não conseguiu encontrar evidência concreta desse projeto ou um planejamento de alguma ação no sentido de ocupação. Nessa delação, William, o Rony Lessa disse também que Domingos Brazão, que é o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, escolheu Marielle porque ela seria uma pedra no caminho dele, porque ela estava orientando pessoas a não aderirem aos novos loteamentos da milícia na região da Zona Oeste do Rio. A gente lembra que o relatório de quase 500 páginas da Polícia Federal apontou que os irmãos Brazão exercem forte influência em ações criminosas como grilagem de terra e controle da milícia na Zona Oeste. Lessa disse também nessa delação que os irmãos Brazão chegaram a citar outro nome que poderia ser alvo deles, entre eles o ex-deputado estadual Marcelo Freixo, que hoje é presidente da Embratur. Segundo Lessa, o nome de Freixo só foi descartado porque ele conseguiu convencer os irmãos Brazão a desistirem da ideia devido ao alto número de seguranças que andam com o Freixo e também, nas palavras de Lessa, pelo fato de Marcelo Freixo não ser uma pessoa qualquer. A gente lembra que Freixo presidiu uma CPI que investigou as milícias aqui do Rio de Janeiro. Foi muita coisa que Lessa disse. Ele disse também que os irmãos Brazão infiltraram Laerte Silva de Lima e a mulher dele no PSOL. E esse casal era um braço armado da milícia de Rio das Pedras, na Zona Oeste. E essa espionagem desse casal não ficava apenas na Marielle e no Freixo, se estendia a outros políticos do PSOL, como Renato Cinco, na época vereador, e Tarcísio Mota. Lessa disse também que chegou a se reunir por cerca de 2 a 3 vezes com os irmãos Brazão, sempre num local escuro, à noite, uma área ali da Barra da Tijuca, perto de um hotel,
para não levantar suspeitas e que nesses encontros o Domingos era quem mais falava e Chiquinho Brazão só concordava. Rony Lessa, a gente lembra, foi preso em março de 2019, um ano após os assassinatos de Marielle Anderson. Ele está no presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Essa delação dele foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. As armas usadas no crime, importante a gente lembrar, nunca foram encontradas. Domingos e Chiquinho Brazão, além de Rivaldo Barbosa, que era delegado na época do crime, chefe da Polícia Civil, os três também estão presos, só que eles desde o dia 24 de março deste ano, naquela grande ação da polícia, e também estão em presídios federais, William. Bom, Diana, às vezes a gente, né, como jornalista, você fica sabendo de muita coisa. Mas é difícil, às vezes, provar, porque você tem todo um trabalho de investigação e às vezes você não tem as ferramentas que tem, por exemplo, a Polícia Federal. E não cabe a gente fazer uma investigação desse nível da Federal, que consegue triangular antenas para ver o posicionamento das pessoas. Ela tem mecanismos jurídicos para esse tipo de coisa. Mas quando você anda e conversa, e o jornalista tem o hábito de ouvir muito e perguntar bastante, a gente acaba ouvindo determinadas histórias, e eu não posso negar que ouvi muitas histórias. E entre essas histórias, eu já comentei aqui algumas vezes que existiam assassinatos que não estavam andando para frente, ou seja, melhor, que não foram esclarecidos, e a impressão que dava é que não tinha interesse. E quando falava no caso Marielle, eu falava assim, olha, se descobrir quem matou o Falcon e o Pereira, também vai chegar na Marielle. Aí falava assim, mas pelo amor de Deus, por que você está falando isso? Eram dois homens, um deles, o Falcon, era um cara que foi da divisão antissequestro, tinha mais de 500 prisões, foi morto, foi candidato a vereador, e o Pereira, uma liderança também na área da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nada acontecia na Zona Oeste sem o aval do Pereira. E aí o que chamam de escritório do crime, meu amigo, não é um escritório com uma salinha, na verdade é uma rede de segurança onde as pessoas compravam assassinatos, que é isso que está distribuído aqui. E aí ver a Delegacia de Homicídios, que aparece na página 299, no ex-depoimento da Marcele Souza, melhor, no depoimento da Marcele Souza, que é filha do falecido Marcos Falcon, que ela fala que o pai mesmo falava assim, ó, não vai na DH não, que a DH, ela tá vendida. Olha aí que ponto que nós chegamos. Você ter o senhor Rivaldo Barbosa, delegado, homem experiente, estaria envolvido nisso, garantindo a segurança da quadrilha para que a investigação não evoluísse. Gente, o Geniton atrapalhando as investigações, é isso mesmo? Então esse é o crime organizado, muito parecido com a máfia, e a gente precisa mudar a nossa forma de atuar, sabe? Porque a justiça brasileira ainda talvez não tenha entendido, ou uma parcela ainda não entendeu, que nós estamos lidando com mafiosos. Nós estamos falando de um lucro de 100 milhões de reais para um assassino, para um sicário. Então imagine o todo desse bolo. E ele ia ser responsável pelo controle de um território. Vocês têm noção do que é isso? E aonde a nossa sociedade está entrando? Você vê a política envolvida na área com a segurança dando respaldo, com o uso de assassinos para matar parlamentares para dominar território. Isso é o quê? É o fim dos tempos. É toda essa articulação que a gente está vendo. Então, assim, serve de alerta para a sociedade brasileira como um todo. Porque nós já estamos vendo o domínio de territórios, por exemplo, aqui em Minas Gerais. Já tem Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, Cabana. Pega hoje ali no Cabana e vê lá o TCP se instaurando. Isso não sou eu que estou dizendo. Conversa com os investigadores da área. Pergunta sobre o crime organizado aqui em Minas Gerais e você vai ver como é preocupante, como esses caras estão avançando para cima da gente. E isso tudo, gente, a gente está vendo ali, ó, olhando para o Rio de Janeiro e vendo o que pode acontecer por causa de grana aqui em Minas. Já acontece uma parte relacionada ao tráfico de drogas. Interesses políticos, dominação de território, isso tudo está no papel e, infelizmente, meus amigos, nós estamos sujeitos a isso. E por isso precisamos cobrar cada vez mais leis mais rígidas e tolerância zero em cima de vagabundo.